Olá pessoal, tudo bem? Fábio Marçal aqui. Vamos hoje fazer a correção de uma prova de português do IFE, Instituto Federal Fluminense. Essa prova foi realizada no primeiro semestre de 2022 para ingresso em cursos técnicos no ano de 2023. Bem, vamos então para a correção da prova. Estou deixando o link com essa prova para download na descrição do vídeo. Você pode baixar e ler o texto com calma. Ou eu vou passando o texto agora e você vai pausando para lê-lo aqui mesmo no vídeo, beleza? Bem, então vamos lá para a questão número 1. Ele traz assim o enunciado. Os textos são muito diversos e estão presentes nas mais diferentes situações do cotidiano, em contextos formais e informais, orais e escritos. Ainda assim, podem ser agrupados conforme sua estrutura e finalidade, como ocorre com o texto 1, que tem por objetivo, ele simplesmente quer saber o objetivo desse texto 1. Para saber o objetivo, é simplesmente saber que tipo de texto é esse. Qual a finalidade desse texto? Bem, repara que eu deixei escrito aqui em cima a expressão gênero textual. Bem, e o que é gênero textual? Gênero textual é o padrão de texto específico na sociedade. É a estrutura característica de um tipo de texto específico. Por exemplo, quando eu falo em bula de remédio, a gente não lembra de um cardápio, de um menu de um restaurante. Mas, quando a gente fala de um menu de restaurante, a gente lembra de um tipo de texto característico, em que vem nomes de pratos, nomes de bebidas, com a sua descrição e seus valores, seus preços. Assim como quando eu falo sobre carta de amor. Carta de amor, não vou lembrar de uma estrutura de texto, por exemplo, como de um e-mail profissional, uma carta de apresentação de trabalho, um currículo, certo? Essa estrutura característica de cada tipo de situação social é chamado de gênero textual. Um bilhete, a bula de remédio, uma receita de bolo. Outro exemplo pode ser um outdoor também. Um outdoor é um gênero textual. Quando falo em outdoor, eu não lembro justamente de uma bula de remédio. São características estruturais bem diferentes. Beleza? Então isso é gênero, seja poema, seja um romance, um diálogo de uma peça teatral, né? O texto de uma peça teatral é diferente de uma poesia, de um texto poético. Então, essas estruturas que aparecem características de cada evento social, notícia de jornal, manchete de jornal, isso é chamado de gênero textual. Beleza? Vamos lá na questão agora. Bem, aqui, repara que eu separei essas palavras, né, muito diversos. Ele está dizendo justamente, né, sobre gênero textual, presente nas mais diferentes situações, novamente se referindo a gêneros textuais, estruturas textuais com finalidades em diferentes situações, formais e informais, né? Existem gêneros formais, currículo, discurso, palestras, né? São todos gêneros, tipos de textos específicos, e os informais, um bilhete, uma carta de amor, por exemplo, e variam conforme sua estrutura e finalidade. Bem, quando a gente olha lá para o texto 1, a gente observa aqui em disponível em um link. Gizmodo, isso aí seria o que, né? O nome do site, que está presente dentro aí da plataforma do UOL, que apresenta notícias variadas, nesse caso aqui notícia de tecnologia. Acesso em setembro de 2022, então pela fonte a gente já consegue ter uma ideia de que tipo de texto é esse. Aparece, né, num blog, aparece num site de notícias de tecnologia. Bem, já que aparece num site sobre notícias de tecnologia, nós podemos então desconfiar que é uma notícia ou uma reportagem. Qual a diferença de notícia para reportagem? A notícia ela é uma informação mais curta, objetiva, com um ponto de vista único, né, do escritor, do redator, do jornalista, na tentativa de uma imparcialidade
em que não há pontos de vista diferentes, não há uma polifonia. O que é polifonia? Seriam entrevistas com outras pessoas para verificar pontos de vista diferentes do ocorrido, da situação. É uma notícia que mostra simplesmente fatos e acontecimentos, né, do dia a dia, que interessam apenas naquele momento. E uma reportagem? Uma reportagem é um texto mais trabalhado. Ele possui uma investigação mais aprofundada, possui opinião do jornalista, do escritor. Possui também aí, né, pontos de vista de pessoas diferentes que participam da situação. E geralmente são temas que contribuem de forma mais relevante, mais significativa, mais duradoura para a sociedade. Não são apenas notícias que são pouco relevantes a longo prazo. Bem, então, já sabendo disso, a gente pode ir lá no texto, nas opções, e identificar o que mais se aproxima desse tipo de texto. Percebemos que esse tipo de texto ali é uma reportagem. Por quê? Porque aparece falas, aparece diálogos de pessoas envolvidas na situação. Aparece ponto de vista de pessoas diferentes, ponto de vista do próprio autor também da reportagem, do jornalista. Também é um tema que não é fixo num tempo, não é fixo num momento, num dia, numa semana. É um tema que ele é mais amplo, ele traz uma informação mais significativa, mais relevante. Foi necessária uma investigação mais aprofundada, a busca por pessoas que pudessem falar sobre o assunto. Bem, então convencer o leitor na letra A das vantagens da aquisição de um robô da Tesla não é um texto argumentativo. Essa palavra aqui, nesse verbo convencer, traz a ideia de um texto argumentativo. Não é isso que ocorre. Não está argumentando, não está tentando vender, fazer com que a pessoa, o leitor, adquira um robô. Letra B. Apresentar um robô da Tesla capaz de demonstrar sentimentos. O texto não fala dessa palavra, não fala de sentimentos. Letra C. Na letra C nós temos aqui duas palavras, né, que foram separadas. O verbo informar e o substantivo lançamento. Podemos perceber que esse texto é um texto que realmente informa uma notícia, um acontecimento para o leitor. E o lançamento de um robô da Tesla. Bem, essa informação, essa notícia, ela, ao mesmo tempo que ela é algo que surge um dia, ela é algo que perdura. É uma informação relativamente significativa. Então gera muita confusão, né? Pode gerar dificuldade em identificar como uma notícia ou como uma reportagem. Bem, não é esse o caso, né, em diferenciar notícia e reportagem dessa número 1. A gente vai ver que isso está na número 2. Vamos então passar para a letra D, depois a gente volta aqui na C. Letra D. Persuadir o leitor a comprar um robô da Tesla. Novamente, né? Esse verbo aqui, persuadir, não cabe nesse tipo de texto. Não há uma tentativa de convencimento, de argumentação para que o leitor compre. Não é uma linguagem apelativa em relação à venda. Letra E. Opinar sobre o robô da Tesla. Bem, vamos voltar lá no texto e identificar algumas palavras. Está chegando a hora de conhecermos mais detalhes sobre o Optimus. Conhecer, ou seja, uma informação, uma notícia. Aqui tem a data, tem o autor, né, do projeto, o dono da empresa. Temos ali o que é o Optimus, é um robô. Então são informações iniciais. Devem ser usados, né, que a finalidade do robô deve ser usados para realizar trabalhos chatos ou perigosos. Depois temos Musk afirmou, e aí temos uma fala, né, um dizer do proprietário. A repetição, né, da fala dele aqui, um discurso direto. Até agora, a notícia é que o robô humanoide terá um conjunto de sensores. Então, esse é um texto que está trazendo informações sobre outras notícias que têm sido dadas pela empresa. Uma fonte familiarizada. Então, aqui temos a verificação de que o jornalista ele foi atrás, ele buscou pessoas para saber mais sobre essa notícia, sobre essas informações. Disse a agência Reuters. A Tesla já possui centenas de robôs nas linhas de produção. Aqui também
uma informação agregada, né? Uma informação crua, não necessariamente opinativa, mas sim fatos. Aqui temos uma opinião, mas não do jornalista, e sim de, né, uma professora de engenharia. E no final, Musk tweetou na segunda-feira que ele traz uma outra informação, né, que agrega a esse texto algo mais específico sobre o robô, o lançamento do robô. Então podemos perceber que é um texto que ele mescla bastantes informações, bastantes notícias variadas, falas, né, discursos de outras pessoas. Há uma certa polifonia, embora seja curta, traz muitas informações precisas, de fontes variadas. Só que o jornalista não está opinando, o jornalista parece que fez ali apenas uma salada de informações, né? Notícias variadas, diversas fontes, e juntou tudo. Ele mesmo não opinou, ele trouxe informações de pessoas diferentes, do próprio Musk, do Twitter, de uma professora de engenharia e fatos veiculados em outras fontes. Bem, a função principal desse texto, embora haja aí uma opinião de uma professora de engenharia, mas não é a professora de engenharia que escreveu esse texto, a função principal dentro dessas letras A, B, C, D e E é mais próxima da letra C, informar o leitor sobre o lançamento de um robô da Tesla. Por que não seria a letra E, opinar sobre o robô da Tesla? Porque o principal ali, o que está acontecendo em sua grande parte, em sua maior parte do texto, é a informação, né, de notícias variadas. É a propagação de informações que foram unidas, juntadas, mas não uma opinião do jornalista sobre o robô em si. E apenas uma veiculação de apresentação, né, mais ampla sobre o fato do lançamento do robô da Tesla. Então a mais próxima seria a letra C. Bem, vamos então na número 2 agora. Na número 2, repara que tem outras marcações que também têm a ver com informações presentes no texto. Selecionei aqui essas palavras, né, na verdade, esses pronomes interrogativos ou advérbios interrogativos, porque eles vão ajudar a gente a identificar, a diferenciar a resposta. Na número 2, observando a estrutura e a função social do texto 1. Lembra? Estrutura e função social nada mais é do que gênero textual. Qual é a estrutura desse tipo de texto 1? Estrutura de uma notícia ou de uma reportagem, já que saiu num site, né, num blog de notícias sobre tecnologia. A função social, informar o leitor sobre algum acontecimento. Conclui-se que ele pertence ao gênero, tá aqui, gênero textual. Bom, gênero textual, artigo de opinião, não é artigo de opinião. Constatamos isso porque também não marcamos aqui na letra E. A diferença de artigo de opinião para notícia ou reportagem é justamente que na opinião o jornalista ele tem um peso grande em sua fala, em sua subjetividade em relação ao que ele está informando. É como se ele chegasse ali e falasse sobre o robô. A Tesla lançou na semana passada um robô tal que faz isso, isso, isso. Isso é bom para a sociedade por causa disso, disso, disso. Ou isso não é bom para a sociedade por causa disso, disso, disso. Ele teria um poder, né, teria uma liberdade maior de dar a opinião dele. Esse é o mais próximo do artigo de opinião. Letra B. Reportagem. O que é uma reportagem em si? Reportagem e notícia, elas vão se diferenciar em sua função tanto de aprofundamento da estrutura quanto de significância para a sociedade. A notícia, ela nada mais é do que uma informação sobre algo corriqueiro, algo do cotidiano, algo que amanhã ninguém já lembra mais. Tem um poder menor de investigação. Também não há a tal da polifonia. O que é polifonia? Poli são vários, fonia
são vozes, ou seja, são falas de outras pessoas, discursos de outras pessoas. Percebemos que nesse texto 1 temos a fala do Mosque, do Elon Musk, temos a fala da professora de engenharia, temos então pessoas que participam da composição dessa informação. Essa polifonia é característica de um texto mais aprofundado, de uma investigação mais aprofundada sobre um determinado acontecimento. Se fosse esse texto 1 para ter mais cara de notícia, como que ele apareceria? A Tesla lançou, no dia tal, um robô tal que faz isso, isso e aquilo. Ele serve para isso, isso, aquilo, e será lançado no mercado definitivamente, ou terá o custo tal, enfim, há coisas, né, informações mais superficiais, mais objetivas. Nesse caso, ele foi atrás, o jornalista foi atrás de outras informações, foi atrás de outras pessoas, de outras fontes, teve um trabalho maior. E esse assunto também ele acabou se transformando em algo de uma significância maior para a sociedade, porque o lançamento de um robô não é todo dia que ocorre, né? Ele vai ter um peso aí, essa informação, esse fato vai ficar aí, né? Ou pode ter ficado aí durante semanas, alguns meses ou alguns dias, e já se tornar também como um ponto, né, de virada em determinado evento tecnológico para o meio tecnológico, né, para a área de tecnologia. Então não é simplesmente uma informação de né, uma empresa de tecnologia vendeu tantos produtos em janeiro, outra empresa vendeu tantos produtos em fevereiro. Pronto, que a cada dia vai se renovando informações corriqueiras. Não, aqui é algo que é marcado, socialmente marcado, né? Tem uma relevância maior. Então, a resposta mais próxima seria de reportagem. Embora a reportagem tenha um peso também de subjetividade do jornalista, tenha maior liberdade do jornalista da sua opinião, não é tanto isso que acontece. Essa marca de subjetividade do jornalista na reportagem ela não é tão evidente nesse texto 1. E ela fica um pouco de lado. Isso pode ter gerado muita confusão nessa questão, porque ao mesmo tempo que tem característica de reportagem, ele não tem uma marca de subjetividade do jornalista. Então, na número 1, alguém poderia marcar, por exemplo, a letra C, né? Justamente o informar, e na número 2, marcar notícia. Por quê? Porque não tem tanto peso de opinião do jornalista, ficaria com mais cara de notícia. Porém, tem marcas de reportagem, que é um texto mais aprofundado, que é uma polifonia, que é um acontecimento que não é corriqueiro, não é do dia a dia. Então, são duas questões aí que geram muita dificuldade, muita dúvida e se misturam realmente. Então, a resposta aí que o gabarito marcou, letra B. Inclusive, tem uma curiosidade nessa questão. O primeiro gabarito que o IF lançou veio com uma resposta, a letra E. Depois, né, de recursos, veio como gabarito definitivo a letra B. E justamente por essas características em comum desse texto, características que aparecem de reportagem e pouca e de notícia também, gerou essa confusão. Número 3. O texto 1 contém a opinião de uma especialista, a professora de engenharia do Arizona State University, Nancy Cook, em relação aos robôs da Tesla. Se a Tesla apenas fizer um robô andar ou lançar, isso já foi feito. O trecho em destaque nessa citação expressa qual é o trecho em destaque? Essa oração inteira aqui. Se a Tesla apenas fizer o robô andar ou dançar, vírgula, acabou o texto em destaque. Uma oração aqui, né, subordinada adverbial condicional. Por que condicional? Porque tem essa conjunção subordinativa adverbial condicional. Eu posso substituir por caso. Conhecer essas conjunções que estão dentro do estudo, né, do conteúdo de conjunções e de orações subordinadas adverbiais C, C, T, F, P, que são 9, né, na NGB, 6 que começam com a letra C, e a temporal, final e proporcional.
Conhecendo as conjunções características dessa classificação, fica mais fácil olhar para essa questão e identificar o que ele vai pedir lá na frente como resposta. A gente identifica essa conjunção C, que é uma conjunção que traz ideia de condição, de hipótese. Bom, então repara que só em olhar para essa conjunção eu já conheço a sua classificação. Então o trecho em destaque nessa citação expressa uma letra A. Consequência. Consequência seria se tivesse uma conjunção consecutiva. Adversidade. Adversidade está dentro de oração coordenada adversativa. O C é uma conjunção subordinada adverbial e não coordenada. Concessão seria concessiva, embora, apesar de, mesmo que. Causa. Causa eu consigo trocar por já que. Causal também é um tipo de conjunção subordinativa adverbial. Então repara que nós temos aqui, né, sobrou a hipótese, que é a resposta, justamente porque é uma conjunção condicional, caracterizada com as duas principais conjunções, né, adverbiais condicionais são se e caso, trazendo justamente essa ideia de hipótese. Bem, repara que nós temos aqui 1, 2, 3, 4 expressões. Quando você vai lá na teoria de orações subordinadas, né, de período composto, você vai identificar que são classificações de orações subordinadas adverbiais. Uma dica que eu dou é justamente dentro daquele tópico a que eu me referi anteriormente. Você memorizar as 9 classificações, né? 6 que começam com C e as 3 que têm as iniciais TFP. 6 começam com C: condicional, concessiva, consecutiva, conformativa, comparativa e causal. E as outras: temporal, final e proporcional. Quando você conhece essas classificações, você conhece 1, 2 ou 3 conjunções padrões, características desse tipo de oração. E aí fica fácil você identificar na oração o sentido que essa expressão acrescenta na oração. E a diversidade? A diversidade é uma oração, é uma conjunção, né? A diversidade ela pertence à classificação da oração coordenada, que são 5, né? 5 coordenadas. A aditiva, a adversativa, a conclusiva, a alternativa e a explicativa. Bem, conhecendo também essas 5 classificações, você acaba conhecendo as conjunções características. No caso aí da adversativa, né, são as conjunções mais, porém, entretanto, todavia, no entanto. Continuando agora, a questão número 4. Twitter, bem, vem um texto aqui, não vamos ler o texto agora não, vamos ver o que ele está pedindo lá no enunciado, lá na parte final. É possível identificar diferenças significativas em sua grafia, as quais se justificam por se tratar de grafia de quê? Grafia da palavra Twitter. Ele vai trazer lá em cima, é um textinho que ele traz, né? Twitter é uma rede social e blá 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 blá. Musk tweetou na segunda-feira. Ainda que a palavra tweetou mantenha princípios de uma derivação e apresente, por isso, semelhança com o termo de origem Twitter, é possível identificar diferenças significativas em sua grafia, as quais se justificam por se tratar de o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte: ainda que a palavra tweetou mantenha princípios de uma derivação, ou seja, é uma flexão verbal, né? Tweetou, eu tweetei, tweetaste, ele tweetou, eu andei, tu andaste, ele andou, eu falei, tu falaste, ele falou. E é presente por semelhanças com o termo origem, Twitter. Qual que é o termo origem? TWITT. Bom, o TWITT ele foi aportuguesado, né? Virou o TU. O W, que tem som de U no inglês, no português ele não gera maior dificuldade de ser lido, né?
Então, quando se coloca o U, fica mais próximo do falar do português brasileiro. Tui, tou. E também os dois T's, né, que não existem no português, existem lá na palavra Twitter, lá no inglês. Então foi feito aí um aportuguesamento da palavra estrangeira Twitter. Bem, percebemos que esse texto ele veio lá da revista, né, sobre tecnologia, falando sobre falando sobre o robô do Elon Musk, e o Elon Musk ele se comunica através do Twitter. Letra A. Um vocábulo específico respectivo a um grupo técnico do qual o falante faz parte. Quem é esse falante? O falante, nesse caso aí, podemos pegar aqui o jornalista, que está usando a palavra tweetou. Temos lá o Elon Musk, só que o Elon Musk não usou a palavra Twitter, não usou o verbo tweetar. Quem usou aí o verbo foi o jornalista. Então, o falante faz parte da tecnologia? Não uma área tecnológica específica, ele usa a tecnologia, com certeza, né, o jornalista. Um vocábulo específico, respectivo a um grupo técnico do qual o falante faz parte. Bom, respectivo a um grupo técnico. Essa palavra Twitter e esse verbo tweetou, ele é específico de um grupo técnico, ele é respectivo ao grupo técnico, seja de tecnologia, seja jornalista, ou ele é usado por em outros lugares também, em outros ambientes, por outras pessoas e outras profissões. E aí? Ele é totalmente específico? Ele é respectivo a um grupo? Ou ele é aberto à população geral? Bem, ele é aberto à população geral. Então, essa grafia, essa mudança, nessa diferença na grafia, ela não se justifica por uma questão de especificidade de grupo técnico, né, de tecnicismo por parte do falante. Letra B. Uma variação geográfica que recai sobre um vocábulo típico de determinada região. Bem, não é de uma determinada região. Por quê? O mundo inteiro, no caso, né? O mundo inteiro, né, utiliza aí o Twitter, ou conhece pelo menos o Twitter. E no caso no Brasil, né, pessoas do norte a sul utilizam esse aportuguesamento, né, tweetar, tweetou. Então não posso afirmar que é característico, né, que é determinado por uma região, né, não é um vocábulo típico de uma região, não é uma variação linguística regional. Letra C. Uma variação decorrente de um processo de anglicismo. O que é anglicismo? Anglicismo vem de ângulo. Ângulo significa, né, na verdade, aí, língua inglesa. Então, sim, decorrente, né, uma variação decorrente de um processo de anglicismo. O que é anglicismo? É trazer para dentro do português palavras que são de origem da língua inglesa. E existem de outras línguas, sim, existe também oriundas do espanhol, oriunda do francês, do italiano. Existem palavras que são de outras línguas que o português usa, né, assimilou, transformou, aportuguesou. Assim como em outros países, outras línguas também fazem o mesmo. Isso é super comum nas línguas. O anglicismo, em que uma palavra estrangeira foi aportuguesada. É exatamente isso aqui. Uma palavra estrangeira foi aportuguesada. Então, letra C. Letra D. Uma variedade linguística resultante da adequação feita pelo falante para atender ao estilo exigido pelo texto. Bem, variedade linguística tem sentido. Resultante de adequação. Sim, tem sentido. Para atender ao estilo exigido pelo texto, aí que já não tem sentido. Estilo exigido, o texto já não exige necessariamente que faça esse tipo de adequação, né? Não exige aportuguesamento, não exige que se use apenas dessa forma. Letra E. Uma variação que independe da região em que o falante vive e se relaciona aos grupos sociais nos quais ele está inserido. Independe da região em que o falante vive. O falante vive no Brasil, então não independe, né? De certa forma depende
sim da região, e se relaciona aos grupos sociais nos quais ele está inserido. Bom, o falante está inserido nos grupos sociais de jornalistas, podemos dizer assim. Bom, essa variação, ela se insere, ela se relaciona, na verdade, né, aos grupos sociais em que o jornalista está inserido? Não, não é específico. Novamente, é parecido aí com a letra A, né? A ideia não é um vocábulo técnico, não é um vocábulo específico de uma profissão, de uma área. Mesma coisa que não é um vocábulo específico de um grupo social ao qual o falante, né, está inserido. Então, isso descaracteriza a letra E. Número 5. O uso adequado da pontuação é a ferramenta para coesão e coerência na escrita, como ocorre no texto 1, com o emprego das aspas. Tendo em vista esse aspecto, indique entre as alternativas a seguir, aquela cujo trecho faz uso expressivo das aspas, de modo a personificar, ou seja, trazer características humanas e construir um sentido figurativo, uma metáfora, né, para as palavras que isolam. Bom, recurso, né, uso expressivo. Expressivo é aquilo que traz certa emoção, certa expressividade. No caso, personificação, né, personificar seria transformar em expressões de pessoas para construir, de certa forma, um sentido metafórico. Vamos ver em que trecho as aspas fazem isso. Letra A. Os robôs óptimos devem ser usados para realizar trabalhos chatos ou perigosos nas fábricas da Tesla, adiantou o empresário em artigo. Bem, na letra A temos chatos ou perigosos. Aqui temos um recurso expressivo, temos de certa forma personificado, né? Nem tanto personificado, porque não necessariamente algo que é chato ou perigoso tem a ver com pessoa, né? E sentido figurativo, também não existe aí uma metáfora, não existe um sentido figurado. Algo que é chato, algo que é perigoso são, de certa forma, né? Pelo menos perigoso é objetivo. Chato pode até ser subjetivo, mas também não é metafórico, não é figurativo. Algo que é chato é simplesmente chato. Não está fazendo aqui uma metáfora. Letra B. Mosca afirmou que busca uma produção em massa. Produção em massa, né, essa expressão aqui que está entre aspas, não é uma personificação, não está trazendo características de pessoas. Também não está trazendo uma metáfora, um sentido figurado para a expressão produção em massa. Produção em massa realmente significa uma produção em grande quantidade. Letra C. No futuro, quer que o Optimus seja o pilar da vida doméstica. Bom, aqui temos uma metáfora sim, né? Pilar da vida doméstica. Pilar é algo que é feito de concreto, algo que sustenta uma estrutura. E vida doméstica é algo abstrato, né? São comportamentos, são relações domésticas. Porém, não tem personificação. A palavra pilar aqui, ela tem metáfora, mas não tem personificação. Não é algo que se refere à pessoa. Letra D. As pessoas poderão comprar um robô para seus pais como presente de aniversário, escreveu. Isso aqui até tem personificação, porque fala de pessoas, mas não tem metáfora, não tem um recurso de sentido figurado. É algo literal, realmente, é um fato. As pessoas poderão comprar um robô. Beleza. E na letra E, até agora a notícia é que o robô humanoide, então já traz aí uma característica de pessoa, né? Terá um conjunto de sensores para ver. Aí as aspas estão aqui circulando, né? Estão ao redor de ver. Ver sim, é sentido metafórico, porque o robô não vê, de fato. Por que ele não vê? Porque ele não é humano, e só quem é humano que vê. A visão é uma característica de seres vivos, né? Animais e seres humanos. Então aqui há uma metáfora, porque ele não vê de fato. Estou utilizando o sentido, né, da palavra ver como figurado. Ele poderá identificar digitalmente, virtualmente, mecanicamente, que seja, e trazendo uma característica de uma pessoa, ou seja, a metáfora utilizando características de pessoa. E existe uma figura de linguagem para isso, é justamente a chamada personificação.
E a personificação é isso, a metáfora com uma característica humana. Então, resposta aí, letra E. Vamos agora para a questão número 6. Para fazer a questão número 6, é necessário a leitura do texto 2. Então, você pode ler o texto 2 com calma. Vou passando aqui o texto, você vai pausando o vídeo. E podemos fazer a questão número 6. Repara que aqui, vamos ver logo, adiantar essa parte aqui, ó, Isaac Asimov e o robô São Paulo, Aref 2015. Isso aqui é uma fonte, né, é a referência bibliográfica desse texto. Tem cara de ser um livro, né, de ser uma narrativa. Então, título do livro, Eu, Robô, autor Isaac Asimov, cidade, a editora e o ano. Bem, comparando os textos 1 e 2, infere-se que no texto 1 nós vimos a notícia do lançamento de um robô da Tesla. No texto 2 nós vimos aí um texto de uma narrativa em que há interação de personagens, né, no meio de uma história. Letra A. O texto 1 contém uma perspectiva otimista em relação aos robôs, ao contrário daquela adotada no texto 2, que é pessimista. Pergunta, você identificou pessimismo no texto 2? Ou otimismo no número 1? No número 1, lembra, não tem tanta opinião assim do jornalista. Tem opinião, né, tem falas, discursos de outros personagens, outras pessoas, no caso, né? É do Elon Musk, da engenheira, mas não necessariamente é algo otimista, algo que traga um valor de positivo ou negativo. E o texto 2? O texto 2 também não traz uma informação que seja pessimista. É só uma história em que os sentimentos do leitor, né, pode ter várias nuances. Pode ser uma tristeza, uma decepção, uma alegria, uma comicidade. Vai depender justamente do leitor e do entendimento do que o leitor pensa sobre os personagens. Então essa letra A, ela não traz um peso de definição para otimista e para pessimista. Letra B. O texto 1 faz referência a robôs em fase de desenvolvimento. O texto 1 é o texto, né, jornalístico, lá nós vimos uma reportagem falando de robôs, de lançamento de um robô. Mas não estava à venda já, não estava já no mercado, já não era algo do dia a dia. Ele estava realmente, né, em fase de desenvolvimento. Tem sentido essa opção em relação ao texto 1. E o texto 2 hoje mostra integrados em ações do cotidiano. Nós vemos lá no texto 2 o seguinte, né? Temos as crianças brincando, né? Fingiu que estava correndo. Ou seja, uma ação desempenhada, zombou cruelmente de sua incapacidade para correr. Também uma integração entre personagens. Ele entrou em casa. 1 milhão de vezes que isso não vale. Enfim, são palavras, né, são expressões que trazem ali uma dinâmica, uma interação entre dois personagens. Ou seja, realmente uma integração em ações do cotidiano. Resposta, letra B. Vamos ver a letra C. O texto 1 apresenta robôs cuja tecnologia torna sua atuação mais eficiente que a dos humanos. Bem, o texto 1, você pode ler lá com calma, não fala em nenhum momento que ele vai desempenhar funções melhores, né, função de forma melhor que o ser humano. Vai desempenhar funções que são perigosas ou chatas. Mas o foco do texto 1 não fala que ele vai ou substituir ou fazer melhor, de forma mais eficiente que os humanos. Assim como o texto 2 também não. O texto 2, né, ele não afirma, a gente não vê que há uma superioridade do robô em relação ao ser humano. Pelo contrário, né, a criança que zombou cruelmente da capacidade do robô de correr, fingiu que estava correndo porque ele não podia correr. A criança pode correr, o robô não. Então mostra que na verdade o robô ele não desempenha funções superiores ao do ser humano ali. Ele é inferior, no caso, naquele livro, naquela narrativa. Então, fora aí para letra, para o assim como.
Letra D. Os textos 1 e 2 detêm a ideia de robôs como produtos que auxiliam nas tarefas que os humanos são incapazes de desenvolver. Mesma coisa, né? O texto 1 ele fala de tarefas, né? O robô lá do Tesla fazendo tarefas que seres humanos também fazem. Arrumar a cama, pôr a mesa, funções, né? Tarefas profissionais chatas ou perigosas. São características que os humanos fazem, são atividades que os humanos também fazem. No texto 2 também, né, a brincadeira lá do robô com a criança são características que os humanos também desenvolvem. Então não tem sentido essa palavra aqui, né, incapazes, esse adjetivo incapazes. Letra E. Os textos 1 e 2 apresentam robôs providos de sentimentos e emoções que os aproximam dos humanos. Bem, nós não vemos no texto 2 nem no texto 1 palavras que afirmem isso, que há sentimentos. O texto 1 fala até, né, de humanoide, mas não traz uma característica humanoide porque ele, entre aspas, pode, né, ver, aquele uso da expressão ver, né, a linguagem figurada, a personificação, mas não vê como ser humano. Também não fala em nenhum momento de sentimento, por mais que o texto 1 fale lá sobre uso, até com características, né, de parceiro sexual, mas não fala que tem sentimentos, fala simplesmente em tarefas. Então, sentimentos aqui, emoções, não são palavras que têm sentido com as informações apresentadas nos dois textos. Questão 7. Considerando os elementos constitutivos do texto 2, conclui-se que tal texto, letra A, faz uso de uma linguagem expressiva e tem função estética. O texto 2 fala de uma criança brincando com um robô, né? Realmente, uma linguagem expressiva, a criança brinca, fala com ele, grita, zomba. E função estética, que seria uma função estética, né? A função de apenas entreter ou divertir ou trazer algo para o lúdico, para o lazer. Não uma função como tem aqui nas outras opções. Didática não é um texto que está visando ensinar alguma coisa necessariamente. Uma função prática, mesma coisa, não é um texto que tem uma função de trazer a praticidade sobre algo característico do dia a dia, desenvolver um passo a passo. Recreativa, até tem a recreativa, teria sentido com esse recreativa da estética, e a utilitária, a mesma forma que na utilitária seria como a prática. Linguagem indireta, bem, o que ele quer dizer com linguagem indireta? Seria discurso indireto? Discurso indireto seria a ausência de diálogos diretos de personagem. Então a gente vê que não há uma linguagem, né, indireta, um discurso indireto. É direta, porque é fala de personagens. Letra C. Emprega uma linguagem, né, subjetiva. Bem, tem um pouco de subjetividade sim, né, porque tem aí algumas opiniões do narrador, tem adjetivos que ele traz, mas não tem essa função prática, né? Essa função prática de trazer algo que é eficiente para a realidade, para o dia a dia. Letra D. Utiliza uma linguagem objetiva. Bem, na verdade é o contrário, né? Tem uma linguagem aí subjetiva. Tem objetiva e tem subjetiva. Tem os dois sim. Porém o foco não é necessariamente o objetivo. O objetivo é o que? Seria uma notícia de jornal, por exemplo. Seria um guia de um passo a passo de uma instalação de um equipamento. É algo que não tem opinião, não tem adjetivos, não tem subjetividade propriamente dita, pensamentos, opiniões de quem está escrevendo. E nós vimos lá, né, a gente pode ver no texto 2 que aparece o narrador trazendo algumas palavras subjetivas, né, zombou cruelmente, naturalmente. O Rob não respondeu, pelo menos não com palavras. Enquanto o robô esquivava-se no último instante, obrigando a descrever círculos inutilmente. Inutilmente é a opinião do narrador, né? Ao seu companheiro triunfante emergir. Esse triunfante aqui é um adjetivo, né? Triunfante
está trazendo característica subjetiva do personagem. O narrador, então, ele tem uma linguagem aí subjetiva e não objetiva. Objetivo seria apenas se ele descrevesse comportamentos, situações, mas não, ele está trazendo palavras, está trazendo expressões que trazem opinião dele, sentimentos dele. Letra E. Veicula uma linguagem clara e tem função utilitária. Sim, a linguagem é clara. Sim, não tem nada de obscuro na linguagem. Mas não é utilitária também. Não é algo que está visando um utilitarismo, uma praticidade. Uma função prática para o dia a dia. Então, resposta aí, letra A mesmo, que tem mais sentido. Uma linguagem expressiva, porque expressiva, justamente porque tem aquela subjetividade, né, que nós acabamos de mencionar, de falar. E tem a função estética da leitura, que é a narrativa. Uma narrativa, né? Tem o discurso direto, tem fala, tem o diálogo, tem uma história, um livro, tem início, meio e fim. Então a função de entretenimento, de recreação, de ludicidade. Número 8. Neste fragmento do texto 2, é possível identificar efeitos de recompensou pelo sacrifício. Recompensar, né? Se a gente for usar a palavra de forma literal, recompensar é você dar aquilo que é devido. Pelo sacrifício, né? Da honra, fazer uma homenagem. E aí, quando a gente fala recompensei alguém pelo sacrifício, poxa, então valorizei a pessoa. Só que vem logo 2 pontos e o verbo zombou cruelmente. Opa, calma aí, zombou cruelmente? Isso é recompensar pelo sacrifício? É o contrário, né? Quando a gente recompensa alguém pelo sacrifício, a gente dá honra, dá mérito. No caso, zombar cruelmente não é dar honra, dar mérito. Então é o oposto de recompensar. Bem, o que é o oposto aqui? Ironia. Ironia é uma figura de linguagem que tem justamente essa característica. Eu digo uma coisa querendo dizer outra. Então aqui ele utilizou, né, o narrador utilizou de ironia para trazer, né, para falar sobre este acontecimento aqui. Então é possível identificar efeitos de ironia. E o humor? O humor vai depender de quem está lendo. Gradação. Gradação é quando há, né, aumento ou diminuição de características, não é o que ocorre aqui. Formalidade não é formal, né? Uma linguagem informal, zombou, de certa forma, é uma linguagem falada que está representando aqui. E comparação, também não há nenhum tipo de comparação. O efeito aqui que tem mais próximo é ironia. O outro seria o humor realmente, né? A ironia pode gerar humor, mas pode ter pessoa que vai ler esse trecho e não achar graça, né? Mas a ironia é certo de ter. Questão número 9. No texto 2, o pronome isso utilizado no trecho refere-se... Bem, vamos lá dar uma lida aqui com mais atenção. Aposto que ele entrou em casa. Aposto que ele, o robô, entrou em casa. E eu, personagem, né, já lhe disse 1 milhão de vezes que isso não vale. Bem, pergunto. O que não vale? A gente pode perceber pelo contexto que eles estavam brincando, a criança com o robô entrou em casa, e ele, o personagem, né, no caso eu, já lhe disse 1 milhão de vezes que isso não vale. O que não vale na brincadeira? Entrar em casa. Então, o que não vale é entrar em casa. Então, isso, o entrar em casa, não vale. Isso aqui é uma questão chamada, né, de referenciação anafórica, quando uma palavra ela se refere a algo anteriormente citado. Esse pronome isso, ele está fazendo uma anáfora, uma referência à ação de entrar em casa. Então, letra A, a quantidade de vezes em que algo foi dito 1 milhão, não é. Ao sujeito representado pelo pronome ele, também não. Ao sujeito determinado pelo pronome eu, não. A negação expressa em não vale, não está falando da negação. Isso não tem nada a ver. Isso se referia a não. Letra E, a ação de entrar em casa. Sim, justamente, né? Letra E. O pronome isso se refere à ação de entrar em casa. Então esse é o assunto aí de referência textual.
Temos aqui o texto 3 e vemos a questão número 10. Ao relacionar os elementos verbais é aquilo que tem a ver com linguagem escrita ou falada, né? As letras. Com os não verbais, o que são não verbais? São as imagens, símbolos, os desenhos. Fica perceptível no texto 3 que o personagem humano demonstra, aí tem entusiasmo, satisfação, interesse, caridade e crítica. Vamos ver quais dessas palavras tem mais a ver com o sentimento aí do personagem humano. Alô, você pode me informar onde baixo a atualização para este meu humano? Vemos aqui pela forma das letras que nesse diálogo aqui essas letras representam, né, um personagem mecanizado. Nas charges, nas histórias e quadrinhos também isso é bem importante. As letras, as fontes utilizadas, elas se referem ao tipo de personagem. No caso aqui, como é algo robotizado, mecanizado, tem essa fonte robotizada também, característica, né, de tecnologia. Ele não sabe usar o computador ainda. Para este meu humano, ele não sabe usar o computador ainda. E aí percebemos aqui que é um ser humano, né? Não sei se é um pedinte, se está representando algum homem das cavernas. Bem, de qualquer forma, né? É alguém aí com poucos recursos, uma barba grande, que parece que não se cuida bem. Enfim, é alguém sem tantas informações e recursos. E aí, ao ouvir isso, né? O robô, ao ouvir essa fala do robô, né? O humano fala. Ele realmente acha que o telemarketing vai resolver o problema dele. E eu que estou desatualizado. Bem, aqui temos, né, um sarcasmo aqui, né, uma ironia, uma crítica aí, né, do próprio humano, tanto às questões tecnológicas, né, que acha que o telemarketing vai resolver o problema dele. Porque muitas vezes a gente liga para um lugar para resolver algum problema e a pessoa que atende a gente, né, na maioria das vezes, não consegue resolver o problema. Então está fazendo uma crítica aí ao telemarketing, né? E aí ele diz, né? E eu que estou desatualizado. Na verdade, aí é um recurso em sarcasmo, uma ironia do homem em relação ao robô, porque o robô diz que o homem não... ele quer atualizar, né, o ser humano, como se o ser humano estivesse desatualizado, porque não sabe usar o computador. Por quê? Porque não tem recursos para comprar um computador, mas o robô ele acha de fato que o telemarketing vai usar, porém o ser humano sabe que o telemarketing não ajuda. Então vamos ver aqui o que representa aí, o ser humano. Entusiasmo? Não tem cara de entusiasmo não, né? Satisfação? Também o ser humano não está satisfeito não, né? Ele realmente acha que o telemarketing não, está insatisfeito até. Interesse? O ser humano não está nem um pouco interessado ali no que o robô está pensando, está fazendo. Caridade? Não, o ser humano também não representa ali, né? Não demonstra nenhuma caridade. E crítica? Aí sim, tem mais a ver com crítica. O ser humano fazendo uma crítica aí à tecnologia, tanto do robô quanto do telemarketing. Bem, beleza. Então essa é a correção da prova do IFE. Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixe escrito aqui abaixo no comentário. Um grande abraço, bons estudos, Deus te abençoe sempre.